É diferente, né? Você vender para uma pessoa que é impulsiva, para uma pessoa que é muito segura de si e tal. Então a gente vai entrar nesses detalhes aí. Mas existe uma diferença muito grande, certo? Então, aqui tem um detalhe muito interessante, porque quando você direciona uma comunicação, seja em qualquer segmento, né, principalmente considerando aquele segmento que parte mais da medicina, da fisioterapia, onde a maioria dos profissionais são conforme estáveis, estáveis conforme. Então, a grande sacada do negócio, Leandro, está em você saber quem você é. Tá, Isso tá. provê do Então autoconhecimento. primeiro sou eu. Exatamente. Primeiro você tem que saber quem eu sou, o que que é isso. Né? Daniel Goleman, ele fala das duas variantes da inteligência emocional, né? Um pouquinho mais perto. As duas variantes da inteligência emocional é as interações pessoais e as interações interpessoais ou sociais. Tá. Ou seja, basicamente é você saber quem você é, qual é o seu talento, quais são as suas características, os seus pontos positivos, as suas forças e também ter o conhecimento das suas fragilidades. Show. Aqui é que tem a chave mestra. Uhum. Aqui é que tem a chave mestra. Por quê? Todos nós temos os 4 padrões de comportamento, que é a dominância. Tá. E você pode pontuar e dar um exemplinho, porque eu acho que a maioria do pessoal nem sabe que existe isso, Cláudio. Então vamos pro básico aqui. Então a gente tem o dominante, né? A dominância, Você tem a dominância, você tem a influência, influência. a estabilidade, que é o estável, né? Uhum. E E você tem a conformidade. tá. Explica um pouquinho melhor cada um deles aí pra gente, pessoal, ter um norte aí pra gente direcionar. Então, nesse contexto, todos nós temos os 4 perfis, Tá, todos. tá, O que acontece é que tem a predominância deles, perfeito. né? Que nem no meu caso, eu sou um influente estável. Isso é a minha predominância. Tá, Então, eu sou uma pessoa 100% emocional, sou uma pessoa de conexão, sou um comunicador. Ao mesmo tempo, eu tenho o senso de calma, de paciência, né? Então, é 100% pessoas. Então, dentro desse contexto, digamos, vamos falar assim numa linha de vendas, numa linha de vendas. Dentro desse contexto, eu já tenho um talento para venda, porque eu tenho persuasão, eu tenho extroversão, entusiasmo, sociabilidade, empatia, uau. Isso tá, aqui é os talentos natos de vendas. certo. Mas o que falta para mim? Como eu poderia ser melhor? Como eu poderia ser efetivamente um profissional Mais acima da completo. média? Desenvolvendo skills, né, soft skills, características que venham potencializar o meu talento, para que eu tenha uma performance maior. Por exemplo, vendas exige disciplina? Exige. Vendas exige planejamento? Exige. Só que são skills do conforme e do estável. Sim, Então, qual que é a ideia? A ideia é você desenvolver essas skills. uhum, E aí é que entra a neurociência. A neurociência comprova que você pode reprogramar o seu cérebro, não só reprogramar, como trazer características e desenvolvê-las para fazer parte do teu cotidiano através de quê? Repetição, prática. Isso você faz como? Através da comunicação. perfeito. A neurociência diz que dentro da comunicação está o grande segredo dos resultados. Porque aquilo que você comunica verbalmente ou até não verbal Sim, determina o que você pensa. E o que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. E o que você faz determina os seus resultados, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do quê? Da comunicação. quais Legal, características do influente, do estável e do conforme? legal essa pergunta, porque eu sempre procuro criar um direcionamento para as coisas que eu faço, né? Então, Aham, primeiro, como eu identifico um tá, cliente? Depois, o que que eu devo fazer? Depois, o que que eu não devo fazer? tá, E depois, melhor ainda, quais os tipos de perguntas que eles fazem? perfeito. Então, por exemplo, o dominante, né?
eu falei da predominância dos perfis. Então, hoje você pode ter um D puro, que tem a essência das características do dominante, Uhum. né, que é um cara objetivo, rápido, assertivo, focado em resultado, ele é decidido, ele tem pontos de volume de fala, né, que ele fala mais alto, enfim. E você tem o dominante baixo, que é o avesso disso. Tá. Então, olha que interessante. O dominante alto, ele tem características parecidas com o estável baixo. O dominante baixo tem características parecidas com o estável alto, né? O que é o alto? É você ter dentro de uma régua que vai de 50 para cima e de 50 para baixo. O que predomina são os perfis que estão de 50 para cima. Sim. Então você pode ter um D puro, você pode ter um DI, né, um perfil duplo, mas sempre tem a primazia, Sim. aquele que tem uma intensidade maior. Uhum. Você pode ter até um perfil triplo. Tem pessoas que é DIC, Sim. né? Então, ela reúne soft skills ali que estão à mão dela. Só que ela precisa saber disso, porque senão tem travas aí no meio do caminho. Sim. Obviamente, nunca vai ter um perfil quádruplo, né? Sim. Senão Ninguém tem os quatro. Ser humano perfeito. Então, assim, eu procuro fazer essa linha de pensamento que eu te falei. Como eu identifico, o que eu faço, o que eu não devo fazer e quais são as perguntas mais comuns desses perfis. Tá. Vamos falar do dominante. O dominante, como eu identifico? Ele é uma pessoa objetiva, direta, ele é rápido, ele é decidido, ele geralmente é visual, porque os visuais são rápidos. Tá. Então aqui entra toda uma técnica, né? Que na repetição e na prática você vai pegando. Cara, Sim. eu conheço pessoas que não entendiam nada de perfil. E hoje me dão feedbacks assim, Cláudio, isso mudou a minha vida. Sim. A minha conexão, não só profissional, como na família Pessoal, e no sim. pessoal, né? Sim. Então, o que fazer? Como identificar o dominante, eu já falei. Agora, o que fazer? Quando você estiver falando com ele, da mesma forma, seja objetivo direto e fale de resultados. Perfeito. Fale do que ele vai ganhar. Fale das vantagens que ele vai ter. O que não fazer com o dominante? Olha, me dá um momentinho, eu vou te explicar um passo a passo, detalhadamente. O cara já quer levantar e ir embora. Ali você quebra a conexão, né? E quais são as perguntas que geralmente um dominante faz? Olha, qual o resultado que eu vou ter? No final, o que isso vai trazer de benefício para mim? São perguntas assim, objetivas, diretas e sempre focada em qual vantagem ele vai ter. Legal. Bom, agora Muito bom. um influente, né? Muito bom. Um influente. Legal. Vamos Posso lá. conduzir? Pode. Vai lá. Aí você tem um influente. O influente, como eu identifico ele? Ele é um cara cheio de conexão, ele é entusiasmado, ele é extrovertido, ele é sociável, ele gosta de falar. Se você não conduzir a conversa, não pode para de isso aqui falar. vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo comigo. Vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo comigo. isso Mas eu aí. tenho que responder, né? Não, é isso aí. Então você identifica ele assim. Agora, o que fazer? Primeiro, deixar ele falar. Porque o interessado na conversa, na conexão é você. Deixa ele falar. Valorize as ideias dele, né? Tá. Valorize Ele gosta os de ser pontos. validado, né? Ele gosta de ser elogiado, vamos dizer assim. Exatamente. E você vê que você pode conduzir isso dentro da medicina, dentro de um atendimento, Sim. dentro de qualquer tipo de venda. Por né? exemplo, esse é um cliente que se eu fico cortando muito ele, porque tem cliente que chega no consultório e tá falando, e às vezes a gente tá vendo que ele tá indo pra uma coisa que não vai levar a nada, mas se eu fico cortando muito ele começa a falar, não gostei dessa pessoa, eu não gostei desse médico aí, não sei nem porquê, mas ele vai falar que não gostou. Isso muitas vezes está no inconsciente, né? Mas ele é um cara que gosta, você tem que dar um pouquinho de corda, tem que deixar falar um pouco mais, né? E conduzir a conversa, e quando você quiser interagir ou interromper, você tem que fazer o senso da valorização. Tá. Entendeu? Ó, essa Aí, jogadinha aqui valeu, hein? Essa é verdade. Agora, o que não fazer? Tá, Não entre em detalhes. entendi. Quando ele estiver falando, não interrompa ele. Tá. Para um influente, você interromper ele é uma ofensa afronta. mental. Né?
Agora, que tipo de comunicação, que tipo de pergunta que ele vai fazer, né? As perguntas é assim, quem que vai participar? Quem que já comprou isso? O que trouxe de extraordinário para a vida dessa pessoa? Sim. Ele interessa na pessoa, você Tá, percebe? tá. Bom, aí entra agora o estável, né? O Sim. perfil estável, quando a predominância é estável. O perfil estável, como que você identifica ele? Ele é uma pessoa calma, paciente, uma fala linear, uma pessoa que ele tem a essência, a fragrância do amor. Sabe o que é isso? Tá. Da conexão, né? Então é uma pessoa muito fácil, é os que eu mais identifico. São pessoas que elas têm dificuldade de se posicionar, né? São características assim, aquelas pessoas que engolem muito sapo Tá. e ela não consegue ter uma linha de comando, uma linha de autoridade, né? É algo que eles precisam desenvolver. E Sim. no autoconhecimento, mas são pessoas amáveis, confiáveis. Então, assim que você identifica um estável. Agora, o que fazer? Passa para ele segurança. Tá. Acho que a Passa para palavra do ele, estável é segurança, né? exatamente, garantia. Ele quer se sentir amparado, ele quer se sentir assim, uma pessoa muito leal. É uma pessoa que, quando ele encontra o fisioterapeuta dele, Ele fica. vai embora. E ele indica, ele faz questão de falar para as outras pessoas Tá. que, olha, eu estou com um médico extraordinário que se conecta comigo, que me dá atenção e que me dá segurança. E é interessante isso, né, Leandro? Porque hoje você trata, geralmente você trata analiticamente, dentro de um conhecimento das hard skills que você conquistou através de estudos e tal, e Aham. muitas vezes você deixa de cuidar da parte emocional Sim. do cliente. Sim, sim. E aqui está o grande sucesso dentro da medicina. Eu estou falando de coisas que estão comprovadas, né? Sim, Tem um livro que se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. sim. Legal. E ele trata de todo esse processo, inclusive ele entra no âmbito da medicina, né? Então, passar segurança. O que não fazer com o estável? Nunca entre em méritos que promova riscos ou ser muito objetivo ou não ouvi-lo, porque ele é naturalmente um excelente ouvinte. Sim. Então ele quer ser ouvido, ele quer ser amparado, ele quer criar conexão, né? Ele é muito colaborador e ele tem essa necessidade neurológica também de receber isso. Legal. E que tipo de pergunta que eles fazem? Eles fazem assim perguntas direcionadas para a segurança. O que isso vai impactar na minha vida? O que isso vai trazer efetivamente de bom para mim? Que vai fazer com que as pessoas sejam beneficiadas através de mim. Entende? Tá. E, por fim, né, o conforme. Ok. Como eu identifico um conforme? Ele é uma pessoa também extremamente racional como dominante, ele é racional, Tá. só que ele é analítico, ele é meticuloso, ele é detalhista. E ele também tem uma fala como a do estável, ele não eleva a voz. Tá. Então, é uma forma de identificar um conforme, né? Agora, o que fazer? Esse sim. Olha, eu vou te explicar Passo a passo. um bálsamo para ele. Eu vou te explicar o passo a passo. Ele se inclina para te ouvir. Num podcast, ele faz assim, ó. Ele chega mais perto. Chega, bolinho brilha. Porque o prazer dele é ter o detalhe, ter a certificação, ter a autoridade daquilo que talvez ele vai ou não comprar. E ele, quando ele chega numa clínica, por exemplo, no caso de vocês, né, ele pode ter certeza que ele já viu toda a sua vida. Tá. Tudo que ele pôde já checar, ele já checou. Sim. Reclame aqui e tudo mais. Legal. Às vezes eu costumo dizer, né? Até por isso é por vivência, tá? Eu sou um cara comercial. Sim. E eu sempre procuro saber o perfil antes do meu cliente. Eu entro no Facebook, através de fotos, né? Através da fala dele, da forma dele se conduzir no Instagram e tudo mais. Eu consigo ver antes da reunião com quem eu vou falar.
Perfeito. Então, eu já sei a comunicação que eu vou direcionar dentro desse parâmetro que eu te falei. Então, ele gosta de certificação e tal. Agora, o que não fazer? Você vê que é o contrário do dominante, que também é racional. Sim. Mas o dominante é focado em resultado. O conforme é focado em tarefa, numa entrega extraordinária da tarefa, né? Então, o que não fazer? Ó, eu vou falar contigo rapidinho aqui e começar a pular etapas. Tá. Quando você começa a pular etapas, no meio do caminho, Leandro, você perdeu o cliente. Entendi. Ele vai te ouvir até o final, se ele não arrumar algum ponto no meio do caminho. Mas já tá ouvindo sem ouvir, né? Já desconectou. Exatamente, você falou tudo, né? É o despertar neurológico da pessoa, do nível de atenção que ela vai te dar naquela conexão que muitas vezes é meia hora, muitas vezes é 40 minutos, está exatamente de como ela tem uma melhor percepção da comunicação que você está dirigindo a ela. Perfeito. A neurociência provê ferramentas não só para o comportamento, para o temperamento e pela atitude que você toma. Ela também provê ferramentas neurocientíficas de negócio. Que nem você falou dessa questão de pegar um feedback. Existe uma ferramenta neurocientífica que se chama win-loss, que é ganhos e perdas. É você detectar em cada cliente os 3 principais motivos pelo qual ele fechou com você. E os 3 principais motivos pelos quais ele não fechou com você. Quando você tem isso assim em parâmetros, né, em palavras fixas, você consegue montar uma estatística dos motivos principais em que um cliente fecha o negócio com você, até para potencializar, né, e para trabalhar bem esses pontos que fizeram com que ele tomasse uma decisão positiva, assim como quando você tem o loss, quando você tem a perda, quais são os 3 principais motivos que levam os seus clientes a não fechar com você? Geralmente quem faz essa ligação, quem busca esse feedback, é uma terceira pessoa. É uma pessoa da área de sucesso do cliente. Então ela liga falando que é da área de negócios, de sucesso do cliente, e ela gostaria de saber quais são os 3 motivos principais. Ela usa a palavra ajuda, né? Eu gosto muito da palavra ajuda, porque neurocientificamente, quando você fala assim para uma pessoa, ô Leandro, eu precisava de uma ajuda sua, você pode me ajudar? A partir do momento que você toma como resposta, não, se eu puder te ajudar, pronto. 80% ele vai fazer um esforço maior para responder. Aí ele dá aqueles 3 feedbacks e geralmente você pega um feedback geral. E o motivo geral que fez com que você fechasse ou com que você não fechasse. Como que em tudo isso que está acontecendo, em todo esse crescimento da empresa, esse crescimento da sua família, como que é a sua colocação de Deus nesse processo todo? Que até você comentou, isso aqui é uma coisa de Deus, né? Como que para você funciona isso? Eu queria saber de verdade, uma pergunta para mim aqui, a gente poderia estar falando nos bastidores, mas já que nós estamos aqui, como é que você coloca isso tudo? Como é que você põe ele no jogo, assim? Como que funciona isso para você? Eu tenho uma ciência, assim, um pensamento muito claro. Eu já dei vários estudos bíblicos, né? Eu sou um leitor. A Bíblia eu já li 8 vezes. Caraca. E já fiz curso de teologia. Isso criou algo extraordinário. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala muito de ciência. E quando eu fui estudar neurociência, é incrível. Cada ponto neurocientífico que eu me aprofundo, eu associo a um texto bíblico. Deus já falou, está lá em Provérbios 23:7. Assim como você se imagina no seu coração, assim você é. É incrível isso, né? E a neurociência hoje fala de visualização, de você se... Exatamente. Aí entra a questão da fé, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você ainda não está vendo. Isso é extraordinário, é visão de futuro. É você ir lá no futuro projetar o teu futuro, voltar para o presente, atenção plena e falar, e agora? Como que eu faço para chegar lá? Tudo está ligado a um projeto, a um plano. Né? Você desenvolveu o plano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu tenho muito claro isso na minha mente.
Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha a sua religião. Ele olha o seu coração. E se o seu coração está disponível para uma conexão, esse poder é dele. Você só tem que estar com o seu coração disponível. O poder de conexão vem através de Deus. E essa conexão, ela vai criando intimidade, ela vai criando sinergia. E você imagina, Deus é o Criador. E você ter a essência dele dentro de você, obviamente você tem um upgrade em tudo que você for fazer. O seu upgrade, ele está sempre pensando num ganha-ganha. Para eu ganhar, a pessoa do outro lado também tem que ganhar. Então isso muitas vezes você consegue passar no olhar por uma questão assim de upgrade mesmo. Eu considero que Deus, ele, de alguma forma, nessa conexão, você transcende. Você tem algo que não é seu. Sabe, eu me maravilhei, né, com o Joel, falando aquelas coisas que ele sente que está acontecendo, e vai acontecendo porque ele está fazendo aquilo que Jesus faria. Quando a gente faz as coisas que Deus faria se estivesse no nosso lugar, a gente está criando sinergia, conexão, e algo de extraordinário, né, que a ciência explica. Você sabe que tem estudos neurocientíficos falando da essência da fé, da essência da oração, que ela cria uma dimensão desconhecida, mas evidente em cada ser humano, né? Então é isso. Não está ligado à religião. Está ligado a você ter um coração parecido com o coração de Deus.